Olá a todos, vamos continuar com a nossa aula sobre operações com vetores. Na aula anterior, falamos sobre a soma de vetores. Nessa, nós vamos falar sobre a multiplicação por escalar, que, diferentemente da soma, é uma operação entre um número e um vetor. Na operação de soma, a gente tinha uma operação envolvendo dois vetores. Aqui não, vai ser uma operação envolvendo um número e um vetor. Vamos ver a definição precisa. Sejam U um vetor e lambda um número real. Definimos o produto de lambda por U como sendo o vetor lambda U caracterizado por ter a mesma direção do vetor U, norma de lambda U vai ser o módulo de lambda vezes a norma de U, e lambda U e U tem o mesmo sentido se lambda é maior que zero e sentidos opostos se lambda é menor que zero. O que isso está dizendo para a gente? Que se você tem um vetor U e multiplica ele por um lambda, a gente quer definir um novo vetor, que vai ser lambda U. Esse vetor ele vai ser caracterizado por essas três coisas, porque para você definir um vetor, você precisa de direção, comprimento e sentido. Então, a direção vai ser a mesma do U. O comprimento, que é a norma que a gente chamou, desse novo vetor, ele vai ser o comprimento de U multiplicado pelo módulo de lambda. Ou seja, se o lambda for positivo, multiplica por lambda. Se for negativo, multiplica por menos lambda. E o sentido é definido dessa forma. Se esse lambda é positivo, mesmo sentido. Se é negativo, sentidos opostos. Ou seja, imagina que você tem aqui um vetor U. Vou dar um exemplo. Se você multiplicar esse vetor por 2, então você vai ter o vetor 2U, que é esse daqui, em azul, tá vendo? Esse é o U, esse é o 2U. Ele tem a mesma direção, tá vendo? Tá sobre o segmento orientado está sobre a mesma reta nesse caso aqui, ó. Você multiplicou ele por 2, então ele vai ter a mesma direção. Ele vai ter o dobro do comprimento, né? Que você está multiplicando por 2. E ele vai ter o mesmo sentido, porque 2 é positivo, então eles vão apontar para o mesmo lado. Se você multiplicar por menos 2, vai ser a mesma coisa, só que agora apontando para cá. Porque ele vai ter o comprimento multiplicado por 2, só que como ele é negativo, ele vai ter ele tem a mesma direção do U, só com o sentido contrário. Né? E o outro exemplo é se você multiplicar por meio. Meio é positivo, mesma direção, mesmo sentido, só que o comprimento agora reduziu pela metade. Essa que é a ideia da multiplicação por escalar. Você vai pegar esse vetor original e ficar fazendo isso aqui com ele, né? Se for positivo, você vai aumentar ou diminuir, se negativo, a mesma coisa. Sempre nessa mesma direção e o sentido é controlado por esse lambda, pelo sinal do lambda. Com isso, a pergunta natural que se surge é o seguinte: se eu conhecer as coordenadas do vetor U, quais são as coordenadas do vetor lambda U? Isso é o que diz a proposição 2. Se U é igual a 1U2 e lambda é um número real qualquer, então lambda U vai ser multiplicar cada coordenada por lambda, tá vendo? Vamos mostrar essa proposição, pelo menos uma parte dela. Aqui a gente vai demonstrar essa proposição só para o caso lambda maior que zero. Né? O outro caso é análogo. Eu vou deixar como um exercício para vocês. Então, olha só. Dados U igual a 1 e o 2 e lambda maior que zero. Seja V o vetor com coordenadas V1 e V2, tal que V é esse lambda U. Então, aqui está um desenho. Esse é o U e o V é o lambda U. Aqui eu desenhei o V como maior que 1. Mas se você quiser fazer para menor que 1, é o mesmo raciocínio. Então, olha só. Aqui estão as coordenadas do vetor U, 1, U2 e V, V1, V2. E eu quero escrever V1 e V2 em função de 1 e U2, sabendo das características de V. Aí, o que a gente vai fazer aqui é usar a semelhança de triângulo, tá vendo? Vamos chamar o comprimento de U de D, né? Seja norma de U igual a D. Vamos chamar dessa letra. Então, o comprimento desse vetor aqui, ó, vai ser D. Consequentemente, como o V é lambda vezes U, e a gente viu pela caracterização, já que o lambda é positivo, o comprimento de V é o comprimento de lambda U, não é isso? Porque V é igual a lambda U. Mas isso, por sua vez, por definição, é módulo de lambda, norma de U. Foi a segunda definição que a gente deu para o vetor lambda U. Mas esse lambda, ele é positivo, então isso é lambda, norma de U, e norma de U a gente chamou de D. Então isso é lambda D. Ou seja, este comprimento aqui, ele é
lambda vezes d, porque o nosso lambda é positivo. E aí, agora a gente vai usar semelhança de triângulo, né? Olha só, né? Vou escrever aqui, ó. Com isso, por semelhança de triângulo, eu estou escrevendo aqui tudo o que eu estou dizendo para a gente, no final, ter uma demonstração formal, que é a forma como a gente tem que escrever as nossas soluções, as nossas demonstrações, para vocês já irem treinando a forma de escrever, né? Não é só resolver e fazer as contas. Então, vamos lá. Com isso, por semelhança de triângulos, temos que... O que a gente tem? Olha só. Esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo maior aqui. Por quê? Porque eles têm em comum esse ângulo é o mesmo para o triângulo pequeno quanto para o grande, eles são retângulos, né? Aqui é 90 graus, e, consequentemente, como a soma dos ângulos de um triângulo é 180, esse ângulo aqui também tem que ser o mesmo desse, não tem escolha, né? Então, esses triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Isso significa que se eu dividir esse lado aqui, V1, que é esse lado do triângulo grandão, V1, por a hipotenusa toda desse triângulo grande, que é lambda D, tem que dar o mesmo valor que dividir esse lado aqui, o 1, pela hipotenusa desse triângulo D. Com isso, a gente tem o quê? A gente tem que passa esse cara para o lado de cá, V1 é igual a lambda D, o 1 sobre D. Cancelo D com D e eu tenho que V1 é lambda 1. Da mesma maneira, eu faço para o outro lado. V2 sobre lambda D, né? V2 é esse comprimento aqui, tá vendo? Esse comprimento aqui é o mesmo desse, ó, V2. Dividido pela hipotenusa, que é lambda D, tem que ser a mesma coisa que o lado correspondente, que mede o 2, pela hipotenusa, que mede D. O 2 sobre D. Faço o mesmo raciocínio, V2 é igual a lambda D, o 2 sobre D. Cancelo D com D, isso é lambda 1. Portanto, vou escrever aqui, portanto, o que a gente tem? Que o vetor V, que tem coordenadas V1, V2, vai ser V1, quem que é? Lambda 1. Tá aqui, ó, V1, lambda 1. E V2 é igual a lambda o 2. Que era o que a gente queria. O caso lambda menor que zero é análogo. O caso lambda igual a zero é simples, né? Porque quando você multiplica um vetor por zero, o comprimento vai ter que ser zero, pela nossa definição. Então, ele tem que ter coordenada 0, 0. E isso encerra a demonstração. Agora que a gente tem essa proposição, que simplificou muito a forma de obter o lambda u, eu vou fazer um exemplo bem simples para vocês verem como que funciona. Dados os vetores u e v, determine a igual a 2u mais v. Aqui está o nosso exemplo, u tem coordenadas 1 e menos 1 e v igual a 3, 1. E aí eu quero obter um terceiro vetor, que é 2u mais lambda v. Como agora a gente sabe expressar isso em coordenadas, fica bem simples. Então vai ser 2 vezes as coordenadas do vetor u, mais v, que é 3, 1. Multiplicando isso aqui por 2, vai ficar 2 menos 2, cada coordenada, mais 3, 1, que é igual a 2, somar vetores é somar cada coordenada, 2 mais 3, 5, menos 2 mais 1, menos 1. Pronto, bem simples, né? Agora, vamos ver as propriedades da multiplicação de vetores por escalares, que são as mesmas propriedades para números reais, porque a multiplicação vai ser multiplicar coordenada a coordenada. Sejam u, v e w vetores do plano e seja lambda e mi pertencente aos reais. A primeira propriedade é a associatividade, ou seja, multiplicar mi por u e depois multiplicar esse resultado por lambda é a mesma coisa que multiplicar lambda por mi e depois u. A distributividade, você pode distribuir escalar quando você tem uma soma de vetores. Ó. Lambda, u mais v é a mesma coisa que você distribuir lambda u, tá aqui, mais lambda v, tá aqui. Ou, se você tiver uma soma de números e um vetor, é a mesma coisa de você distribuir o u, né? Então, você vai fazer lambda u, tá aqui, lambda mi, tá aqui. Tá vendo? O elemento neutro é o número 1. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação por escalar, ou seja, 1 vezes u é igual a u, né?
O elemento neutro de qualquer operação é aquele que quando você multiplica, não acontece nada. Então, quando eu multiplico 1 por um vetor U qualquer, não aconteceu nada. Eu fiquei com U do mesmo jeito. Isso é verdade porque é multiplicar coordenada a coordenada. Vale destacar o seguinte, que quando eu estou multiplicando, quando eu estou somando dois vetores, o resultado é um vetor, lembra? Soma de dois vetores é um vetor. Aqui, a soma de um número com um vetor dá outro vetor, né? O número é um objeto e o vetor é um outro objeto, diferente. Mas quando eu multiplico, o resultado não dá um número, dá um vetor. Agora eu vou definir o que é um vetor unitário e usar essa definição para obter vetores unitários a partir de um vetor qualquer, que é uma ferramenta muito utilizada na resolução de problemas. Definição 3. Um vetor com norma U é dito vetor unitário ou versor. Então, o vetor unitário é simplesmente um vetor com norma 1. Quando você olhou para o comprimento do vetor, o comprimento é 1, esse vetor é unitário. Em física, muitas vezes eles usam o nome versor para falar de vetor unitário. Aqui a gente sempre vai usar vetor unitário. O exemplo 2 é o seguinte, usar o conceito de multiplicação por escalar para obter vetores unitários. Olha só, se U é um vetor não nulo, determine um vetor unitário V com mesma direção e sentido de U. Isso é muito comum, às vezes em física você tem um vetor e você precisa obter o vetor com a mesma direção e mesmo sentido, só que unitário, né? Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso da seguinte forma, olha só. Imagina que você tem um vetor U não nulo, né? E você quer obter um vetor, aqui um vetor U, grandão, por exemplo, e você quer obter um vetor com a mesma direção, mesmo sentido que esse, só que unitário. Ou seja, o comprimento desse cara aqui tem que ser 1. O que a gente faz? Se o vetor V tem que ter a mesma direção, mesmo sentido de U, isso significa que esse vetor V ele tem que ser um lambda vezes U, né? Onde esse lambda tem que ser positivo para ter o mesmo sentido. E aí, o que a gente quer? A gente quer que a norma de V seja 1, que é o comprimento. Mas V é o quê? V é lambda U, a norma tem que ser 1. Propriedade de produto por escalar, isso é o módulo de lambda vezes a norma de U, que tem que ser 1. Isso veio da definição. Lambda é positivo, porque a gente quer a mesma direção e mesmo sentido. Então, isso vai ser o módulo de um número positivo é ele mesmo. Isso tem que dar 1. Portanto, o que a gente tem? Que como esse U é não nulo, tá vendo? Ó? Esse U é não nulo, esse cara aqui não é um número zero. Então, eu posso passar ele dividindo. Então, lambda é igual a 1 sobre a norma de U. E com isso, a gente encontrou o vetor V, porque o V é lambda U, logo, V é igual a 1 sobre a norma de U, que é o lambda, vezes o U. Isso é a mesma coisa, a gente costuma escrever simplesmente assim, U sobre a norma de U. Ou seja, quando você quer obter um vetor com a mesma direção, mesmo sentido de um vetor U qualquer, só que unitário, é só você dividir U pela sua norma. Para finalizar, vou deixar um exercício para vocês treinarem essas operações. O exercício é o seguinte, dados A, B, C, D, E e F, pontos no plano cartesiano, né, e aqui estão as coordenadas são dadas, efetue os seguintes cálculos. Item A, obter esse vetor aqui, né, 2 vezes BC menos EC, mais 3F, EF menos 2AD e assim por diante. E a letra B é a mesma coisa, um pouco diferente, só para treinar. Então, você tem que achar as coordenadas de cada um desses vetores, usando as coordenadas dos pontos e fazer essa operação. Tenta fazer aí, dá uma pausa no vídeo, que eu vou mostrar a resposta no próximo slide. Vamos ver a resposta. Então, a resposta está aqui, eu usei umas cores para identificar. A, B, C, D, E e F estão aqui. Então, o vetor BC vai dar 7, 1, coordenada 7, 1. O EC, 1, 3 e assim por diante, tá vendo? Então, quando essa soma vai virar essa soma em coordenadas, que quando você multiplicar por 2, por 3 e somar isso tudo aqui, vai dar menos 11 e 1. A letra B vai ficar dessa forma, tá vendo? Que são as coordenadas correspondentes, ó.
AB, AC, CD, assim por diante. E quando você somar isso tudo, vai dar o vetor 4, 8. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.